Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ver o que diz aqui no verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai, eu te dou graças por esse dia, por essa noite, Senhor. Pai, hoje é o último dia desse seminário que estamos tratando do maior bem que o Senhor nos deu e constituiu, a família. E eu te peço, Deus, conduze-nos na verdade, fala-nos pelo poder da tua palavra, derrama a tua graça gloriosa, abundante nesse local. Senhor, sem a sua ação, sem o teu amor e o teu poder, nós não podemos ir muito longe. Nós precisamos do Senhor, que o temor do Senhor se apodere desse local, que o Senhor tome as mentes e os corações cativos à sua palavra e à sua obediência, que nós diminuamos, que tu cresças e que tu sejas glorificado, em o nome de Jesus, amém. E essa noite nós vamos tratar de outro assunto importantíssimo. Nós vamos tratar sobre pais e filhos, que é outra área que compreende a família, importantíssima, a educação que os pais devem dar aos filhos. Primeiro vamos falar de pai e mãe, com relação aos filhos, depois dos filhos, com relação aos pais. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e no verso 4 diz: Vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu tenho feito palestra em escolas, tenho sido convidado para palestrar em escolas, para alunos e para pais de alunos. E nessa palestra é-me permitido falar sobre a educação dos pais e filhos. E no final eu prego o evangelho quando oportuno. E uma das coisas que eu tenho falado para eles é que cada dia mais aumenta o índice da criminalidade juvenil. Cada vez há mais delitos cometidos, e a maior porcentagem de delitos, crimes cometidos, são cometidos por jovens menores de 18 anos. E cada vez é mais baixo a idade daqueles que cometem. A maior parte dos delitos é por jovens, e cada vez mais abaixa a idade dos jovens que cometem os delitos. O uso de entorpecentes é cada vez mais consumido por jovens, e cada vez mais cedo eles ingressam no consumo de álcool, cigarro e drogas. Você já vê meninos de 12, 11, 13 que fumam, bebem e já são viciados em drogas. Você vê entre as mulheres cada vez mais se inicia um relacionamento cada vez mais cedo, 11, 12, 13, já querem namorar. A gravidez cada vez mais cedo entre as meninas no tempo da juventude e adolescência, 12, 13, 14, já estão grávidas. Então, um aumento generalizado entre a juventude, drogas, crimes, abortos, gravidez. O abandono da escola, a evasão escolar cada vez maior. Você encontra uma boa porcentagem de jovens que têm 18, 20 anos, não sabem escrever nem ler direito. Abandonaram a escola no primário mesmo. Não conseguiram dar cabo aos estudos. Esse é o quadro, pelo menos, da nossa sociedade, da nossa nação.
Então cada vez mais se tem a marginalização dos jovens e dos adolescentes. E quem são os culpados por isso? Quem são os culpados por crimes, gravidez, abandono escolar, uso de drogas e entorpecentes? Quem são culpados disso? Muitos vão culpar o quê? Vão culpar a sociedade, o governo. Não há subsídio nas escolas, não há tratamento educacional, não há tratamento médico. A culpa é do governo, a culpa é desse, daquele outro. Então muitas das famílias, das mães e pais, vão lançar essa responsabilidade nos meios seculares. E isso não é verdade. Sabe quem são os principais culpados para todos esses índices e essas estatísticas que eu disse sobre os jovens? Os principais culpados são os pais. A maioria das vezes o jovem, a criança já sai marginal de casa, já sai imoral de casa, abandona as escolas morando em casa. Na verdade, o grande responsável são os pais, porque uma criança, porque um jovem só foi levado a esses números porque ele não foi bem educado em casa, ele não teve exemplo, ele não teve ensinamento, ele não teve acompanhamento. O próprio livro de Provérbios testifica: ensina a criança o caminho que ela tem que seguir, e ainda quando ficar velha, não se esquecerá dele. Se uma pessoa bem instruída, de um simples ato de higiene pessoal, escovar os dentes, quando ela tiver 30, 40 anos, ela ainda preserva o hábito que foi ensinado desde criança. Todavia, se ela não recebe esse tipo, você vai ver que homens casados têm dificuldade de executar um simples ato de escovar dente, porque não foram instruídos pelos pais, e levaram essa mania, esse hábito. Esses são os responsáveis. A falta, a ausência do pai, a ausência da mãe, a falta de disciplina, a falta de correção, a falta de educação, está fazendo esses marginais. A culpa não é do governo, não é da igreja, não é do centro comunitário, nem das escolas. Há pais e mães que adoram, amam enfiar os filhos nas escolas integrais e trazê-los só à noite, porque a escola já dá banho, alimenta e educa, e o pai e a mãe não tem que fazer isso. Isso não é obrigação do pai e da mãe, não é obrigação da escola, do governo, é obrigação sua e minha, dos pais. Então o que acontece? O pai e a mãe têm que se preocupar com a formação do menino. Uma criança quando nasce, presta muita atenção, pai, mãe, filho, que vai um dia ser pai, ela nasce com a mente, com o coração quase que completamente vazio. O cérebro dele está como uma folha de sulfite branca, ok? E o que acontece com uma folha? Tudo que você escrever nessa folha, digitar, tocar, aquela folha vai absorver preto, branco, amarelo, laranja, desenho, giz de cera, tinta. Assim a mente da criança, tudo que for transmitido a ela, ela vai absorver na mente. E o que ela absorve? O que preenche o cérebro? Tudo que ela vê, tudo que ela ouve e tudo que ela toca, sentido. Aquilo vai preencher a mente, aquilo vai formar a criança. O que o seu filho está vendo no seu lar? O que seu filho está ouvindo no seu lar? O que o seu filho está tocando? O seu filho vê briga sua e da sua esposa? Seu filho vê você agredindo sua mulher? Seu filho vê você hostilizando ela? O seu filho vê televisão, filmes imorais, sangue, destruição, terror? Isso está formando a pessoa que ele vai ser. O que ele está ouvindo? Você mentir, você xingar tua esposa, xingar teu marido. O que ele está ouvindo? Você discutir dívidas dentro da casa e passar para ele uma responsabilidade antes do tempo, e amanhã você vai dar um estojo, um caderno para ele, ele vai dizer: não pai, não, eu vi você falar com a mamãe ontem, nós não temos dinheiro, eu estou preocupado, não precisa me dar nada não. Ele está crescendo com a responsabilidade antes do tempo. O tempo que era para estar brincando, estudando, subindo em árvore, ele já está preocupado com as dívidas da casa, porque o pai e a mãe não têm cuidado de discutir certos assuntos,
perto da criança. O que ele ouve? As relações sexuais de vocês, que você não tem o descuido de fechar a porta, ou de certificar que ele está dormindo. O que ele está tocando? O que esse menino está tocando? Videogame, mouse, internet, dinheiro. Tem pai que já dá dinheiro para o menino com 2, 3, 4, 5 anos, ensina o que é dinheiro. O que ele está tocando? Em pessoas, na babá, na avó, no tio, no primo. Tocar fala de afeto. Ou ele está tocando na mãe, no pai, abraçando-a, beijando-a, sentindo o calor dela. Isso está formando quem ele é. Pais e mães que não ajudam o filho na tarefa de casa, e o menino escreve osso com C cedilha até hoje, porque o pai não dá atenção. O português do menino é errado, o português do menino é errado, a mãe não corrige. Jovens que têm 16, 17, 18, 20 anos, não sabem ter higiene pessoal, não sabem cortar a unha, não sabem se limpar, não sabem tomar banho, porque a mãe não educou, não ensinou, não sabe se vestir, não sabe se falar. Aquele jovem está sendo formado, todo desestruturado, dislexo, porque o pai não gastou tempo formando ele. Tem pais e mães que estão se preocupados com a formação do filho, apenas em dar a ele sucesso secular. Talvez você está aqui desesperado para prover ao seu filho educação. Você sonha que ele seja um médico, sonha que ele seja um engenheiro, um dentista, uma dentista, sonha que ele seja um bom profissional, sonha que ele seja um advogado. Investe nisso. Talvez você está dando esse tipo de provisão, educação. Talvez você está dando alimento, prover sempre comida, roupa, educação, plano de saúde, médico. Muitos dão tudo isso e esquecem de algo importantíssimo. Há pais que acham que educar é apenas dar comida e roupa, e escola, curso e tratamento médico, e alguns nem isso dão, mas alguns limitam a educação apenas nisso, esquecem de estar educando e formando o filho com outra coisa. O filho não precisa só de roupa, comida, educação, médico, está faltando afeto. Por isso que eu acho a coisa mais linda, filhos homens, que ainda velhos, beijam os pais. Isso é lindo, porque o pai dá tudo. Mas qual a última vez que falou: filho, papai te ama, filha, mamãe te ama? Cadê a história antes de dormir? O beijo antes de dormir, o abraço? Cadê dizer: filho, você é o campeão do papai, papai ama muito? Cadê o afeto, transmissão de calor, carinho? A maioria dos pais trata os filhos homens como animais, como empregados deles. As mães hostilizam as filhas, fazem chacotas, batem, agridem. Aí sabe o que acontece? Ele não encontra afeto da mãe e do pai, ele vai buscar no traficante, que não fala mal dele, que gosta dele, que elogia ele. Então o traficante, o usuário de droga. Meu pai dá tudo, paga inglês, dá tênis bom, põe eu numa escola boa, comida da melhor, paga viagens, mas nunca me abraçou, nunca me beijou, nunca me pôs para dormir, nunca me abraça no meu aniversário, nem eu no dele. Aquele menino está sendo formado com frieza. Ele vai buscar no traficante, na namorada precoce, no namorado precoce, no usuário de droga, no ímpio, porque o pai está esquecendo da formação afetiva. Então são os pais os responsáveis pela formação dos filhos. Olhe para os seus filhos, quem eles são, como eles são. 99% é fruto seu, pai e mãe, do que eles são. Você formou aquilo que eles têm. E qual é o grande objetivo nosso nessa formação
como cristãos. Tudo isso eu estou tratando, é uma formação média, básica e necessária para qualquer criança. Mas nós temos algo acima disso ainda como cristãos. A formação dos nossos filhos não depende só disso, ainda que alguns nem isso tenham, nem isso dão para os filhos, nem isso estão dando. A nossa educação para com os filhos consiste em mais do que dar todo esse suporte, esse subsídio, esse alicerce. Paulo está dizendo aqui que pais, não provoquei a ira dos filhos, não irriteis, não fustigueis, não maltrateis, não exigi tanto dos filhos. Ao invés disso, admoestai-vos, criai-os na disciplina do Senhor. É necessário haver sobre eles educação cristã na sua formação. É o grande objetivo seu. Muitos aqui querem que os filhos sejam gênios, campeões de natação, de judô. Querem que os filhos sejam dominadores da informática, da eletrônica. Querem promovê-los a ser gênios dentro da própria igreja. A maioria de pais cristãos não quer ter um filho missionário, pastor, homem ou mulher de Deus. Deseja que ele ganhe os anais, os corredores do saber, os diplomas e as patentes mais altas. Eu conheço jovens que foram investidos na vida deles até 12, 13, 14 anos, desde pequeno, campeões de judô, já estão falando 2, 3 línguas, têm a melhor saúde, o melhor alimento. O pai investiu em tudo na sua formação: natação, cursos, graduação, alimento, esporte, medicina. Mas não há qualquer conteúdo bíblico cristão na formação desse jovem. É um completo desperdício, há uma ignorância. Mas os crentes também não são diferentes. Há um monte de pais cristãos que estão preocupadíssimos em formar os filhos secularmente e têm ignorado, omitido a formação cristã. E qual é o grande objetivo dos pais cristãos? Criar seus filhos. Qual a sua grande obrigação? Você que é pai que está me vendo, você que é mãe, o seu grande dever é a prioridade. Você planeja um filho, casal, a mulher se engravida, o filho nasce. Qual é o grande propósito na formação daquele menino? Qual a ordem, o mandamento para a educação daquele menino? Não é fazê-lo um gênio, não é encher ele de valores seculares. São duas coisas que são a prioridade. Primeiro, trabalhar para a salvação dele. E segundo, trabalhar para a maturidade espiritual dele. Esse é o grande dever seu. Não é formar gênios e mandá-los para o inferno. É formar salvos e homens de Deus. É obrigação do pai. O filho ouve a pregação do evangelho a primeira vez, não é pelo pastor, nem através da escola dominical, é da boca dos pais. Os versículos que ele decora. A formação cristã tem que vir do seu lar. Esse é o grande objetivo. Seu e meu como pais. Gálatas 4:19 diz assim, presta atenção. Paulo está falando aos Gálatas: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo que faz o papel do pai, os crentes da Galácia de filhos, ok? E ele vai se referir aos filhos dele: filhos, eu de novo, mais uma vez, eu sofro dores de parto, para Cristo ser formado, gerado, caracterizado em vocês.
É que Paulo está dizendo para nós: pai e mãe, trabalhe, invista, sofra dores, para que Cristo seja formado nos seus filhos. Essa é a sua prioridade, fazê-los crescer a estatura de Cristo, levá-los a serem conformados à imagem de Cristo, levá-los à fé, ao arrependimento, à salvação. Paulo, o pai, aos crentes da Galácia, os filhinhos: o meu objetivo com vocês, meus filhos, é sofrer dores de parto, trabalhar, dar ênfase na formação de Cristo em vós. Preste atenção. Uma criança nasce, o que acontece? Olha só, daqui a alguns dias talvez ela seja cuidada por uma babá, depois ela vai ser cuidada num jardim de infância, pois ela entra no pré, ensino fundamental, ensino médio, superior, vai fazer curso de inglês, esporte e natação. Quantos anos só aprendendo doutrina secular, evolucionismo, secularismo, psicologia, socialismo, capitalismo? Quantos anos? Ela vai ter mais ou menos 15, 16, 20 anos de aprendizado secular, fora as horas que ela gasta na TV, secularismo, doutrina de diabo, perdendo tempo com internet e videogame. Quantos anos e horas essa criança está sendo formada com estudo secular no pré, estudo secular no ensino fundamental, no médio, depois no superior, graduação, pós-graduação, curso de inglês, espanhol, línguas, TV, está formando aquela criança. Onde está na formação dela a cultura bíblica, espiritual, cristã? Então só aí você já tem um combate violento. Aquela criança vai crescer tendo em mente evolução, Darwin, tendo em mente liberalismo, promiscuidade, tendo em mente uma sociedade anti-Deus, TV, sujeira, depravação, pecado, imoralidade, antifamília, um bombardeio do inferno na formação dela. Aí ela chega em casa, o pai está cansado, a mãe está cansada, vão todo mundo comer e dormir. Depois amanhã fica grávida, desvia da igreja, amanhã fica herege, blasfemo, e você pergunta: onde que eu errei? Talvez quem está educando seus filhos é a TV, quem está formando seus filhos é a internet, talvez quem está formando seus filhos são os ímpios, a escola, o amigo mundano, porque não há participação, você não está sofrendo dores de parto. A sua prioridade na educação dos seus filhos é levá-los à salvação e levá-los a amadurecer espiritualmente, ao crescimento espiritual. E Paulo dá esse exemplo aqui: eu sou o pai, vocês são os filhos. Qual que é a minha ânsia, meu dever, obrigação e meu profundo desejo? Formar Cristo em vocês, meus filhos. E quantos pais cristãos têm isso como última coisa a fazer? Estão sentindo dores para o filho ser um gênio, um campeão, um estudioso, bonito, rico, saudável, e não tem 1% de formação cristã nessa dor sentida. Não é esse o nosso dever. Ainda que sejam gênios, campeões e tenham talentos, isso não está proibido de ser. A prioridade é fazê-los homens e mulheres de Deus. E como é feito isso? Como eu desenvolvo a salvação no meu filho? Você sabia que tem muitos cristãos, pais cristãos, que têm filhos que congregam, são batizados, estão na igreja, mas não são salvos, porque os pais não desenvolveram a salvação do filho, estão nem aí com isso. E você sabia que tem muitos filhos que estão na igreja, até se converteram, creram, foram salvos, mas não crescem, não evoluem, não se santificam, porque os pais não investem
na santificação e no crescimento do seu filho. Então esse filho tem uma propensão para desviar, para se esfriar e para viver caindo em pecado. Como então que eu educo meus filhos como pais cristãos? Como eu desenvolvo a salvação? Como eu levo-os a amadurecer? É o que Paulo diz: mas criai-vos na disciplina do Senhor. É através da palavra que eu desenvolvo esse crescimento, é através das escrituras. Abram todos comigo em Deuteronômio, para você ver, Deuteronômio capítulo 6, para você ver o seu dever na formação dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6. Você vai aprender aqui Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Isso aqui é o Shema dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora o 6. Essa palavra está sendo dada aos pais. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, os pais. E tu, quem? Os pais. Tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Como que gera e desenvolve a salvação dos filhos? Como que leva os filhos à maturidade espiritual? Como que um pai e uma mãe educa os seus filhos? Acima de dar a eles afeto, educação, provisão, comida, alimento e proteção. Como? Através das escrituras. Ele está dizendo aqui: eu estou entregando a Israel a lei, eu estou entregando os mandamentos sagrados, e o maior deles é amar o Senhor Deus de todo o coração. E essas palavras, esses mandamentos preciosíssimos, ensina aos seus filhos. Olha só, ensina, e deles falar sentado em tua casa, reuniões familiares, andando pelo caminho, andando com os filhos, se divertindo, e ao deitar-se ou levantar-se. Ele está dizendo, no convívio diário com os filhos, ensina a palavra. Primeiro assentado. Quanto tempo faz que você não tem uma reunião com teus filhos a ensinar? Onde estão os cultos domésticos? Onde está o tempo que o pai gasta ensinando a palavra para os filhos? Ele está dizendo primeiro assentado. Ele está falando, não está falando de hora que der, ele não está falando de resto, ele está falando de separar um momento para sentar com os filhos e com a esposa e ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los o conteúdo cristão, ensiná-los sobre fé, graça, salvação, arrependimento, pecado, juízo final, inferno. Ele não está dizendo, senta tu pastor, senta tu professor de escola dominical, tu professor de seminário, ensina aos filhos. Senta tu pai e mãe. Deixa eu perguntar, quantos versículos de cor teu filho sabe? Deixa eu te perguntar, pergunta para o teu filho o que é justificação. Pergunta para o teu filho qual que é os princípios para alguém ser salvo, o que tem que fazer? Teu filho, pergunta para ele. Pergunta para ele como é que é uma oração bíblica. Teu filho, vai perguntar. Pede aí para ele abrir agora em Miqueias aí para mim. Miqueias aí. Não, Naum. Abacuque. Ruth. Ruth tem na Bíblia? Tem na Bíblia. A culpa é do pastor, do líder, do professor. A culpa é do pai e da mãe.
Ele está dizendo aqui, eu tenho que me assentar. Então, primeiro, reuniões específicas. Talvez não dá todo dia. Sexta-feira, das 8 às 10, eu e meus filhos e a esposa. Eu sou sacerdote, eu vou ensinar a palavra. Segunda e quarta, então, é o dia, da 8h30 a 9h30. Ninguém toca telefone, televisão, é estudo bíblico que eu vou ensinar aos meus filhos. Então, um dia separado, ele diz aqui: em tua casa sentado, depois andando pelo caminho, e ao deitar ou se levantar, no dia a dia. Sabe como que é isso? Sabe como que é? Você está passeando com teu filho, não tem nada a ver com a igreja. Aí você vai num zoológico, ou você vai num pesqueiro, e está ali brincando. Aí seu filho vê o leão. Quem fez o leão, filho? Deus, papai. Para que ele fez, meu filho? Eu não sei, para a gente divertir? Não, ele fez para louvor da sua glória. Está ensinando o filho no andar, no ir e vir, no passeio. E o filho tem noção que aquilo está ali não é para a diversão dele, é para a glória de Deus ser manifestada. Princípio bíblico. O filho fica doente, vão no médico, todo mundo na fila de espera, o pai está junto, o menino está triste. Por que a gente fica doente, você sabe, filho? Pai, é ruim, mas eu não sei. Por causa do pecado. O pecado trouxe a enfermidade de Adão. Nossa, pai. Tem filho crente que se perguntar por que vem a doença? Porque na outra encarnação eu fui muito ruim. Porque ele anda com os colegas espíritas mais do que o pai. Então, no ir e vir, num supermercado. Então, sabe o que o pai está fazendo? Senta no culto doméstico. Então tem que ter dia separado, não é resto, para ensinar os filhos e a mulher. E no dia a dia se divertindo, aprendendo, ensinando. Ele está com o coleguinha, briga com o irmão. Filho, não ponha sua ira sobre o sol. Olha, filho, o que você está falando com o teu irmão? O que tem que fazer? Perdoar, papai. Eu perdoo. Então eles estão se divertindo e formando Cristo na criança, ensinando Bíblia, decorando versículos. O menino está crescendo com formação desde pequeno. Tem que perdoar, tem que amar. Tudo que Deus fez foi para a glória dele. Isso aqui eu não posso brincar, é mal. Esse programa eu não posso ver, é imoral. Quem que faz isso? O pai e a mãe. Você diz assim: pastor, eu não tenho instrução bíblica, eu não tenho conteúdo, conhecimento. Primeiro, você está em pecado. Errai em não conhecer as Escrituras, nem o mandamento de Deus. Pecas em não conhecer as Escrituras. Pecas, pois testificam de salvação e vida eterna. Você está em pecado. Pede perdão para Deus. Todos os pais aqui que não têm conhecimento bíblico. Então por isso que o meu filho é ignorante e a minha mulher não é formosa, adornada, igual você falou ontem, porque eu não tenho condição de lavar ela pela palavra. Então vamos ver. Passa um pouquinho para frente, Esdras capítulo 7. Quem sabe chegar de Gênesis a Esdras aí? Gênesis, Êxodo, Primeira Reis, Esdras, que número mesmo? 7, versículo 10. Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos. O que aconteceu aqui? Preste atenção. Todo mundo sabe que Esdras está ligado ao regresso do cativeiro babilônico. Israel havia sido destruído o templo e os muros. Eles voltaram junto com Neemias para reconstruir.
E Esdras foi o responsável por restituir a lei ao povo, ensinar novamente Israel a seguir os estatutos. Então Esdras funcionou como um pai, Israel os filhos. O que ele fez aqui? Ele precisava ensinar, formar Israel. Israel estava recomeçando, ela ia crescer de novo. Então, na formação de Israel, no crescimento de Israel, deveria ter o conteúdo bíblico, a lei de Moisés, para formar de novo aquele povo. A mesma coisa você, pai, no crescimento, na formação do seu filho, tem que ter a educação e a cultura bíblica cristã, teológica. E você às vezes diz: eu não sei, eu não posso, eu não tenho. A mesma coisa ele fez. Antes dele ensinar, o que ele fez? Porque Esdras tinha disposto seu coração em buscar a lei. Antes de ensinar, ele buscou, ele aprimorou, ele agregou conteúdo, ele buscou informação, ele recapitulou, ele releu, ele estudou primeiro. Então a função de todo pai é estudar as Escrituras, gastar ao menos 1-2 horas todos os dias com o estudo das Escrituras. Temos que ter um material didático para ler as Escrituras, um dicionário bíblico, um dicionário de português, e a Bíblia em 2-3 traduções, para tirar dela o melhor, e não cometer equívocos e erros crassos que nós cometemos. Então o pai deve investir, a mãe, os pais. Ele fez isso, ele perseverou, ele dispôs no coração em buscar e aprender, aprimorar, ir atrás do conhecimento pessoal primeiro, entendeu? Todo pai e a mãe que está aqui, se não cumpre esse mandamento de formar os filhos, porque não tem cultura bíblica, conhecimento, deve fazer como Esdras, deve buscar o conhecimento, investir em si próprio. Todo crente tinha que ter uma biblioteca particular em casa. Eu não tenho dinheiro, vou te pegar então, eu não tenho condição. Então vamos lá, um livro custa em média 30, 40 reais. Compra um por mês, você não vai ficar nem mais pobre nem mais rico. Um livro só por mês, em 1 ano você tem 12, em 5 você tem uma biblioteca, comprando um por mês, um livro por mês, em 5 você tem uma pequena biblioteca. Então o dever de cada pai é buscar conhecimento, de cada mãe é buscar conhecimento, não é ficar vendo Ana Maria Braga, Gugu Liberato, Jô Soares, mais você, não é ficar vendo Contigo, Caras, Fofoca, Sabrina, não, é para ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia, as sãs Escrituras. O pai, mesma coisa, deixa o Corinthians, deixa o Palmeiras, deixa um pouco o futebol, dedique-se ao conhecimento. Segundo, ele dedicou-se em conhecer. Segundo, e para cumprir, para o ensino da família ser bom, o pai tem que praticar o que está aprendendo. Você precisa aprender a praticar o que você está lendo. Neemias não era um hipócrita. Eu não vou ensinar o que eu não vivo. Você já viu aqueles pais na igreja da glória? Na igreja fica tão cheio do Espírito Santo que rola. Em casa bate na mulher, em casa chama o filho de palavrão, em casa come na frente do sofá vendo porcaria e dorme e ronca na frente. Esdras não. Ele educava os filhos, estudando as Escrituras. Segundo, com o seu exemplo. Nossa, meu pai é um homem piedoso, meu pai é um homem de oração, minha mulher é uma mulher, minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher que paga contas em dia. Tudo que ela me ensina, eu vejo que ela aplica na vida dela. E terceiro, e para ensinar Israel os seus estatutos. Então ele aprendia, praticava e depois ensinava. Esse é o seu dever como pai e mãe na formação dos seus filhos. Buscar conhecimento bíblico, espiritual, aplicar na sua vida e depois transferir aos seus filhos, como Deuteronômio. Você tem que se assentar com eles, tem que aplicar no dia a dia, ensinar a formação bíblica, ensinar os seus filhos a terem formação bíblica.
Não se preocupe tanto como você está preocupado, ou tem preocupado, com o ensinamento e o conteúdo secular, e desprezando o mais importante. Fazendo assim, você está desenvolvendo a fé. Cedo ou tarde, lá na tua casa, o teu filho: pai, eu tenho convicção do meu pecado. Pai, eu vi que eu sou pecador. Pai, eu vi que eu não era salvo. Pai, eu me arrependo. O Espírito Santo vai trabalhar, aquele menino vai nascer de novo, ser salvo. Quando você continuar aplicando, você vai ver que ele vai dar fruto. Menino mole, moado, frio espiritual, ele vai começar a ter habilidade nas escrituras, vai saber mais que você, vai começar a evangelizar pessoas, vai começar a crescer, vai começar a ter desejo por ministério, e a formação dele vai ser muito mais robusta, porque você está gastando tempo. Então, tanto ser salvo, como amadurecer na fé, na espiritualidade, vai ocorrer com o seu filho. É assim que se desenvolve a salvação e o crescimento espiritual. Primeiro, ensinando a palavra. Segundo, através da oração. 1 Samuel 12, 23 diz assim, presta atenção: longe de mim esteja eu, longe esteja eu de pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Samuel considerava um pecado deixar de orar por Israel, pelo povo que ele apacentava. Ele era juiz, sacerdote e profeta, e ele considerava um pecado deixar de orar. O pai e a mãe que não ora pelos filhos estão pecando. Um outro fator importantíssimo para a formação dos seus filhos é a intercessão que você lhes dá. Quanto tempo você gasta por semana, dia, mês, intercedendo pelos seus filhos? Qual a última vez que você orou pelo relacionamento do seu filho, pelo estudo do seu filho, pelo trabalho do seu filho, pelo arrependimento dos pecados do seu filho, pela conversão do seu filho, para ele ter uma experiência com Deus, para Satanás se desviar do caminho dele? É através da oração. A oração vai formar aquele menino. Quando Paulo diz: sofro dores de parto para Cristo se formar em vós, filhinhos, era também oração. Paulo gemia e orava para eles serem salvos, para eles serem santos, para eles se arrependerem, para o entendimento deles se abrirem, para eles crescerem na obra, para eles serem livres das ciladas do diabo. Ele intercedia poderosa e continuamente pelos Gálatas. Você é um intercessor do seu filho, você é uma intercessora dos seus filhos. Samuel disse: eu tenho que orar por Israel, meus filhos, e é um pecado eu deixar de orar. Quando você ora, o que acontece? A oração é algo que está ligado ao Espírito Santo. Deus responde, trabalha e opera pelo Espírito Santo, em resposta à oração que Ele mesmo coloca no nosso coração para que oremos, soberania. E o Espírito Santo então trabalha, enquanto você está orando, o Espírito Santo está trabalhando no coração do teu filho, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, fazendo ele deixar a imoralidade, ele deixar um relacionamento que não é lícito, ele não se desviar dos caminhos do Senhor. A formação dele enquanto seu filho debaixo do seu teto está sendo trabalhada pelo Espírito Santo em resposta à sua oração. Ore pelos seus filhos, pai. Dá comida, roupa, tênis caro, mas não intercede, está dando nada, ou está dando muito pouco. A oração é importantíssima na formação dos seus filhos. Outra coisa, o seu exemplo. Se tem uma das coisas que mais coopera para a formação dos filhos, é o exemplo que eles têm. Quando eu disse aqui que a criança, o que forma ela é o que ela vê, toca
e ouve que a mente dela é como uma folha de papel branco. Quando ela sai do ventre, o que vai preencher a mente dela e o coração? É o que ela tocar. Você já viu uma criança quando você dá recém-nascida algo na mão? Ela fica horas, ela está sentindo a textura do objeto, o peso, ela está absorvendo toda a informação para a mente dela daquilo. Aí ela pega outro, fica mais horas, ela ouve um som, ela tenta identificar o som, ela vê. Você já viu quando você está com alguém no colo e vem alguém que a criancinha nunca viu? Ela fica minutos olhando aquela pessoa, está absorvendo, e aquilo que ela absorve vendo, ouvindo e tocando, é o que vai formar ela. De quem são os sons e as palavras, as primeiras palavras e sons que as crianças ouvem? Quais são as primeiras cenas que as crianças veem? Quem são as primeiras coisas ou pessoas que as crianças tocam? Os pais. O primeiro contato que a criança tem é com os pais. As primeiras coisas que a criança vê são os pais. Os primeiros sons que elas ouvem são dos pais. E aquilo que ela está vendo, ouvindo e tocando está formando ela. Seu exemplo. Qual tem sido o seu exemplo? Quando ela acorda de madrugada para ir ao banheiro, pega você orando, pai? Você orando, mãe? Quando ela chega atrasada ou por alguma circunstância passa no seu escritório, sala, quarto, vê você lendo a Bíblia, você chorando por um pecador, passa furtivamente pelo quarto e vê você discutindo com a esposa: meu bem, me perdoa, eu não posso fazer isso com você, você é a mulher da vida. E ele fecha: nossa, meu pai é um homem piedoso mesmo. O seu exemplo. Jesus e os 12, assim como eu fiz, eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façai vós também. Ou o exemplo que eles têm: você é um na igreja e outro em casa. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não precisa vocês ir na igreja para ver que eu sou cristão, não. Paulo dizia: vê eu no dia a dia, aí você vai ver. Então vocês me imitem. Os seus filhos podem te imitar. Vê em você um cristão santo, piedoso, maduro, bíblico, que pratica tudo que lê e aprende. Eles vão ser formados por isso. Tem um teólogo que diz: a melhor coisa que podemos dar aos filhos são 3 coisas. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Não adianta ele vir na igreja ouvir uma coisa, você ensinar ele uma coisa que você não pratica, não vai ter efeito. Quando a multidão falou de Jesus, disse assim, e se maravilhavam da sua doutrina, porque ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Por quê? Jesus vivia o que pregava e os fariseus eram hipócritas. Por isso as palavras de Jesus tinham autoridade. Você não vai ter autoridade no seu ensino com seus filhos se você não praticar o que você mesmo está ensinando. E isso tudo está formando os seus filhos. E isso é maravilhoso. Então o objetivo da educação dos pais cristãos é desenvolver a salvação e levá-los ao crescimento espiritual. Como isso ocorre? Através das escrituras ensinando, através da oração ser intercessor dos filhos, através do exemplo que temos que dar, participando da vida diária com eles. Lembra de Jesus? Jesus sempre andava com aqueles 12, né? Aqueles homens barbados, tudo criancinha. Jesus ia nas bodas de Canaã, levava ele, casamento. Viajava no barco do outro lado do mar, estava com eles. Jantar em Betânia, estava com eles. Foi colher espiga num dia de sábado, estava com eles. Jesus passeava, comia, viajava, e em festa com os discípulos. Se você estudar todos esses textos no milharal,
no barco, em Caná da Galileia, o jantar em Betânia, todos Jesus estava com eles, era sociais, era viagem, todos eles Jesus aplicou ensinamento para os discípulos. Discipule seus filhos, quando levá-los a um lugar, discipule-os, viaje com eles, discipule-os, quando você estiver comendo, almoçando, discipule-os, não perca um tempo sequer. Então Jesus ali na boda de Canaã, ensinando e formando os discípulos, no milharal tal, tinha um propósito, era sábado, estava ensinando algo vindo da lei. Discipule, caminhe com seus filhos. Meu irmão, tem pessoas que ficam dentro de casa e não tem comunicação. Por quê? O pai na TV, a mãe na cozinha, o filho no quarto. Ninguém passa o perímetro que o outro estabeleceu. É meu quarto e não entra lá não. O filho já ameaça a mãe e o pai. O pai, se passar na frente da TV, a hora que o Neymar estiver fintando, sai da frente. Se passar na TV na hora de Corinthians e Palmeiras, e a mãe não pisa no chão que ela acabou de limpar, encerar, nem vai para casa, dorme na garagem, parece que ela idolatra aquele chão, é um chão que não pode ser pisado, pega o chão e põe na parede, tem que virar quadro, minha irmã. Aí é lar docilar, cada um no seu perímetro, não está tendo formação nenhuma. Quantos estão entendendo, diz amém. Isso deve ser feito para a formação dos seus filhos. Volta lá em Efésios. Fala, eu nem saí, pastor. Vamos voltar em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso que eu acabei de ensinar a vocês, que significa o que Paulo está recomendando para os pais. Criai-vos na disciplina do Senhor, formai-os com cultura bíblica, desenvolver a salvação e o crescimento espiritual dos seus filhos. Essa é a sua prioridade como pai e como mãe cristãos, e não desenvolver neles os talentos seculares, ainda que estes possam acontecer, mas não são prioridade. Agora rapidamente para os filhos, 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora para os filhos, tem uma história que ronda, que está entrando aí na igreja, de uma rebeldia cristã, que está uma coisa de doido. O diabo quer distorcer o princípio familiar, essa maturidade precoce sua, filho, essa independência precoce sua não é bíblica. Você quer falar mais alto que teu pai, quer ditar para o teu pai e tua mãe o que eles devem fazer e como devem fazer. Você está chantageando eles. Nós vivemos num tempo onde essa geração de jovens é mimada, não gosta de ser corrigida, tem apoio das ciências sociais humanas, tem apoio que não pode agredir, que não pode educar o menino, senão ele vai crescer cheio de ferida. Estão criando pessoas, jovens rebeldes, incircuncisos, insubmissos, que estão
tendo independência precoce, destruindo a família. O princípio para o filho e para a filha, enquanto tiver debaixo do teto da mãe e do pai, é de obediência, submissão. A palavra final na sua casa, filhos, é do seu pai e da sua mãe. Aqui não é opção. Paulo não está trazendo uma opção, é uma ordem, um mandamento. Obedecei, honra teu pai, está dizendo. Vamos, duas coisas primeiro: obedecei vossos pais. Você deve contas para o teu pai. É bíblico a hora que sai, a hora que chega, com quem sai. É bíblico prestar contas. Se o pai disser não, é não. Se o pai disser não quero que saia com essa pessoa, você tem que obedecer. O pai tem direito até de interferir no seu namoro. Se você não consultou o seu pai com a pessoa que você está, seu pai fica sabendo dizer, eu não quero você com essa pessoa, você tem que obedecer. Porque o seu pai não quer seu mal. O seu pai sabe o que está buscando e procurando e fazendo com você. Você deve prestação de contas e obediência. Que negócio é esse de falar mais alto que o teu pai? Que negócio é esse de responder ao teu pai? Eu fico bobo de ver esses cristãos evangélicos jovens, querem cantar, pregar, tem voz bonita, querem ir no vale, no monte, batismo com o Espírito Santo, chegam em casa, são cavalos com os pais, oprimem as mães, são rudes, hostis, grossos com o pai e com a mãe, e aqui na igreja cheio do Espírito Santo. Quem disse que você pode levantar a voz com o teu pai como você está fazendo? Quem disse que você pode levantar a voz com a tua mãe como você está fazendo? Respeita a tua mãe, obedece ela, a palavra final é dela. Se você pegar uma prostituta endemoniada, que tem filho, se o filho dela sair, ela diz, filho, põe agasalho, filho, já comeu, filho, veste um calçado, porque Deus colocou um princípio na mãe, mesmo sendo ímpia, imunda, ela sempre vai querer o melhor para o filho. Imagina a tua mãe e o teu pai, que não são prostitutas, não vai querer o melhor? Não, você deve a eles obediência bíblico. Você não pode ser uma geração rebelde, não pode ter independência precoce. Você está debaixo do teto deles, eles que provêm a você, e eles merecem obediência. Ah não, meu pai é ímpio, endemoniado. Não, senhor, o mesmo princípio está nele. Você deve honrar, porque Deus colocou algo nele, um princípio de cuidado pelo próprio filho, e você deve ouvir. Você só não obedece um pai ímpio quando te manda fazer algo antibíblico, nega a Deus, bebe, fuma, aí você pode desobedecer, mas 99% dos pais não vão fazer isso. Segundo, honra teu pai e a tua mãe. Todo mundo quer filho aqui, até casado, não interessa, todo mundo é filho. Mandamento para você, para o seu lar ser feliz: honra teu pai e tua mãe. Você não está nem aí com esse versículo, né, filho? Nem decorou, nem sabia que ele existia, nem sabia que tinha que levar a sério, né? É uma das poucas passagens que Deus dá ordem a filhos com relação aos pais. Honra teu pai. Já procurou saber o que é essa palavra? Todo mundo que é filho aqui está debaixo dessa palavra, está debaixo dessa responsabilidade. Qual, pastor? Honrar o pai e a mãe. O que é honrar? Valorizar teu pai, tua mãe, enaltecer, amar, respeitar, obedecer. Quantos filhos aqui chamam o pai de velho, a mãe de gorda, os pais de burros, de ignorantes, não abraça o pai. Qual a última vez que você deu um presente para o teu pai, para a tua mãe? É pecado. Jesus está dizendo Paulo está dizendo para honrar, valoriza a tua mãe. Mãe, senhora é a melhor mãe do mundo. Pai, você é o melhor pai do mundo. Abraça teu pai, honra ele, presenteia, fala: pai, eu só sou como eu sou por causa da sua educação, pai, pelo que o senhor fez por mim. Oh mãe, se não fosse você, se não fosse a senhora, mãe, isso é honrar. Dia das mães, aniversário, uma carta, um bilhete,
você é a mãe mais especial do mundo. Sem você eu não teria existido. Obrigado porque a senhora me ensinou os caminhos do Senhor. Oh Pai, se não fossem suas orações. Isso é honrar teu pai. Não é fazer o que você está fazendo, não. Rebelde, incircunciso, grosso, estúpido, mandão. Você não pode fazer isso. É uma lei espiritual, você está infringindo ela. Por isso que talvez o teu lar está uma bagunça. Por isso que está cheio de demônios, de depressão, de divisão. Está faltando respeitar esse casal. Honra, meu irmão. Honra. Enaltece, valoriza. Ama teu pai e tua mãe. Para quê? Olha só. É o primeiro mandamento com promessa. Você tem notado o índice de mortandade juvenil? Homicídios envolvendo jovens e adolescentes, mortes e mortes com jovens. Muito disso é por causa desse versículo. Para que viva muitos dias, para que prolongue teus dias na terra. Quem é jovem aí e quer viver muito, levanta a mão. Começa a honrar teu pai e tua mãe, senão teus dias estão contados. Sabe por que dessa mortandade precoce? Porque são filhos rebeldes a pai e mãe, filhos que não obedecem. Eu volto a hora que eu quero, nem volta mais. Eu saio com quem eu quero, não sai nunca mais. Tem a morte, a vida terminada precocemente, porque não honra pai e mãe, porque são rebeldes. Quer viver muito tempo na terra? Honra o teu pai e a tua mãe. Aqui está dizendo, tem uma promessa para quem cumprir. Primeiro, para que te vá bem. As coisas estão dando errado, jovem. Você está muito irado, não arruma emprego, não ouve a voz de Deus, está vivendo uma tribulação, talvez a insubmissão e a desonra dos seus pais. Quer viver bem, quer ter a graça e a bênção de Deus sobre sua vida? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. Segundo, para que viva muitos anos, para que seja de longa vida sobre a terra. Quer aposentar, filho? Honra o pai e a mãe. É uma promessa que ele nos deu, honrar nosso pai e nossa mãe. Essas são as passagens e os princípios para a família, no que diz respeito a pais e filhos, filhos e pais. Meu irmão, isso aqui não está escrito por estar. Isso aqui não caiu de paraquedas. Isso aqui foi muito bem pensado. Sabe quem que escreveu Efésios? O Espírito Santo. Paulo apenas foi o objeto. Isso aqui veio de Deus, veio do céu. Isso aqui é princípio sacrossanto. Isso aqui é algo para trazer alicerce e baliza. Se você ignorar e veio só para passear nesse evento, sua casa seguirá na mesma derrota. Se você anotou cada princípio, memorizou e está ansioso, ávido por cumprir, a sua casa vai ser restabelecida, o seu casamento vai ser reestruturado, sua família será protegida, salva, prosperará, crescerá. Mas você precisa colocar em prática o que nós aplicamos aqui. Essas então foram as mensagens para pais e filhos. Pais, trabalhe para a formação espiritual dos seus filhos. Filhos, obedeça e honre teu pai e a tua mãe. Quantos concordam, digam amém.